canal, vamos estudar agora o que chamamos de barramentos. Professor, o que significa esse termo barramento ou bus que eu coloquei aqui? Bem, na informática, quando nós falamos de barramento, são todos os caminhos por onde as informações trafegam de um ponto a outro. Sempre que eu tenho a descrição do termo barramentos, eu vou lembrar disso. Barramentos são os caminhos por onde as informações trafegam de um ponto a outro, certo? Bem, nós temos muitos tipos de barramentos em relação às provas de informática para concurso. Eu vou começar explicando aqui um barramento chamado FSB, que também pode ser conhecido como o barramento frontal do computador. Repetindo então, FSB é a sigla para barramento frontal. Professor, o que significa isso? O que seria um barramento frontal? Vamos imaginar aqui, ó, estou te mostrando a imagem de uma placa-mãe de um computador, motherboard, que a gente já estudou aí nas aulas anteriores. Lembra que eu te expliquei que na motherboard nós temos um processador, que é a CPU, conectada, observa, ali na placa-mãe. Então a CPU, o processador, vai conectado aqui num soquete da placa-mãe. Perfeito. Existe um conjunto de chips que nós conhecemos como chipset, normalmente formado aí por dois chips, a ponte norte e a ponte sul. E esses dois chips que compõem o que nós chamamos de chipset da placa-mãe, eles já vêm previamente incorporados no circuito da placa-mãe. Perfeito. Mas é necessário ter um barramento, um caminho que liga o chipset à CPU, ao processador do computador. E esse caminho que liga, que conecta a CPU ao chipset dessa placa-mãe, nós vamos chamar de FSB ou barramento frontal. Então, o barramento frontal, também conhecido como FSB, é o caminho que liga o processador ao chipset daquela placa-mãe, certo? Sempre lembrando a historinha que barramento é sempre um caminho por onde as informações trafegam de um ponto a outro. Então, esse caminho que liga o processador ao chipset, nós vamos chamar de barramento frontal, vem de Front Side Bus ou simplesmente FSB, certo? Ainda na nossa placa-mãe, vamos reconhecer também um outro barramento, o barramento da memória. De novo, está lá minha placa-mãe. Lembra, aqui na placa-mãe eu tenho um soquete onde eu vou conectar a CPU, que é o processador do computador. Tenho aqui um conjunto de chips chamado de chipset, formado por ponte norte e ponte sul. Tudo beleza. Esse chipset já vem incorporado no circuito da placa-mãe, on-board, tudo tranquilo. Mas eu posso colocar, e devo colocar, é claro, módulos, pentes, placas de memória RAM, que é a memória principal do computador, aqui nos slots dessa placa-mãe. Então, observa, nesses slots, nesses encaixes da placa-mãe, eu vou conectar os meus módulos, os meus pentes de memória RAM. Perfeito. E precisa um caminho que liga a memória RAM, que é a memória principal do computador, ao chipset dessa placa-mãe. Esse caminho que liga a memória RAM, que vai conectada aqui nesses slots. Observe, então o caminho que liga a memória RAM, que é a memória principal do computador, ao chipset da placa-mãe, esse nós vamos chamar de barramento da memória. Também é um caminho por onde as informações trafegam.